Eu gostaria de fazer umas perguntas para vocês. Levantem as mãos aqueles que consideram ter mudado nesses 2 últimos anos de pandemia. Levantem as mãos aqueles que consideram ter se transformado e evoluído nesses 2 últimos anos de pandemia. Pois é, assim como nós, as empresas também se transformam e evoluem, né? Há 25 anos atrás, eu fundei a MJV, uma empresa de tecnologia e inovação, e venho transformando, ao longo desse período, e auxiliando empresas nas suas jornadas digitais. E falando de transformação, de transformar, o que significa transformar de acordo com o dicionário de Oxford? Transformar é fazer tomar nova feição ou caráter, alterar-se, modificar-se, passar de um estado ou condição a outro, converter-se, transfigurar-se. Mas eu adicionaria, transformar, e essa capacidade de transformar, na verdade, ela nos dá a possibilidade de mudarmos os rumos das nossas vidas, darmos um tom diferente para o mundo e nos auxilia também a nos prepararmos para o futuro, né? E falando do futuro e de transformação, né, na verdade, para que a gente possa transformar as empresas e também nos transformarmos, né, é super importante que nós compreendamos o mundo sob o qual nós estamos inseridos. E nada melhor do que dois acrônimos para explicar isso. O primeiro chama-se VUCA. E o que significa isso e quando foi criado? O VUCA ele é um termo, é um acrônimo que nasceu no final, né, no final da década de 1980, em 1989, e foi criado pelo Exército americano num cenário de pós-Guerra Fria. O interessante é que, a partir do ano 2000, né, esse termo, esse acrônimo, ele foi muito utilizado pelas empresas nos seus planejamentos estratégicos, né? E o que significa VUCA? O V do VUCA significa volátil. Ele, na verdade, se refere a um mundo que está em constante mudança, principalmente por conta da velocidade de transformação tecnológica, né? Por conta da tecnologia. O U de uncertainty, de incerteza, ele se refere à imprevisibilidade do porvir. E a gente percebe isso acontecendo muito quando a gente pensa nas empresas, né, de grandes players já estabelecidos, né, onde eles subitamente desaparecem do mapa por conta da ruptura que as startups hoje vêm fazendo, né, no nosso mundo, né? Então, subitamente, a gente vê rupturas na área de hotelaria, né, de transporte, de aplicativos, isso causado muito por esse ambiente, e isso causa um ambiente de incerteza, né? A terceira sigla, que é o C, de complexidade, se refere a um mundo hoje que nós estamos com uma quantidade enorme de informação, né? Um mundo globalizado, onde, para tomarmos decisão, é super difícil entender, de fato, que mundo é esse, né? E o terceiro é o de ambiguidade. E aqui a gente, né, se refere principalmente à questão das informações que nos chegam, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, as fake news, é muito difícil a gente entender qual é o mundo que a gente está inserido. E o segundo acrônimo é o BUNNY. E o que significa o BUNNY e quando foi criado? O BUNNY foi criado por um futurologista bastante famoso do Institute of the Futures, né, nos Estados Unidos, chamado Jamé Cássio. E esse acrônimo, na verdade, ele surgiu durante esse ano de pandemia, né? E o que significa BUNNY? BUNNY significa brittle, de frágil, ansioso, A de anxious, de ansiedade, o N de não linear e o I de incompreensível.
Então, como é que, na verdade, por que surgiu então o Bunny? Né? A gente percebe que o que aconteceu, na verdade, foi que o VUCA, ele não é mais possível hoje, só com o VUCA, a gente explicar o mundo em que nós estamos inseridos. Né? É como se o VUCA tivesse se estressado, chegado ao seu limite, né? Onde o que era volátil, de tão volátil, ele se rompeu, se tornou frágil. O que era antes incerto, de tanta incerteza, isso gerou uma ansiedade muito grande em todos nós. E o que era complexo, de tão complexo, virou hoje não linear, exponencial. E o que era ambíguo, de tanta ambiguidade, a gente não tem mais certeza, ficou, de fato, incompreensível. E para ilustrar um pouquinho mais sobre o mundo Bunny, que é o nosso mundo atual, né, comentei aqui sobre a questão da pandemia, que gerou essa fragilidade muito grande em todos nós, mas, além da pandemia, a gente percebe os efeitos climáticos também gerando, as catástrofes climáticas gerando essa sensação de fragilidade em todos nós. E a fragilidade também do nosso mundo também me remete à questão dos idosos, né? Onde, com o envelhecimento populacional, isso está realmente mais presente, vai estar mais presente na vida de todos nós, e a gente percebe como hoje ainda os jovens estão muito pouco preocupados com a sua aposentadoria, né? E, por fim, eu diria, na verdade, baseado até no filósofo Zygmunt Bauman, que explica a sociedade como sendo uma sociedade líquida, né, baseado no livro dele sobre modernidade líquida, a gente percebe, de fato, que as relações entre as pessoas, elas são relações hoje muito curtas, muito frágeis. Não há um aprofundamento entre essas relações, né? O ar de ansioso, de ansiedade, né, me remete muito ao ambiente atual que a gente se encontra, né, que é justamente essa necessidade de todos nós estarmos sempre conectados, respondendo a todo instante as mensagens que nos chegam, né, a necessidade de estarmos também acessando as nossas redes sociais. E para ilustrar, né, o grau de ansiedade que todos nós hoje, né, vivemos, né, eu trouxe aqui uma imagem de uma foto, quando eu estava voltando agora, né, em fevereiro passado, né, no aeroporto de Atlanta. A minha esposa virou-se para mim e disse assim: Maurício, eu encontrei uma pessoa mais ansiosa que você. Aí eu falei assim: ué, mas como assim? Aí eu virei para o lado e vi esse rapaz, né, não sei se todos estão percebendo, ele está na fila do raio-x, né, onde faltavam ainda 100 pessoas para ele poder chegar no raio-x, e ele já tinha tirado os seus sapatos. Estava de meia na fila, né, e com os sapatos em cima da mala, né? Então, isso também denotando uma ansiedade muito grande. O N, que eu comentei sobre a não linearidade, a gente percebe hoje como é que os eventos, como é que a gente explica esse mundo, né? O que ocorreu na pandemia, na verdade, foi um evento o quê? Exponencial, onde, se uma pessoa estava doente, ela podia contaminar 3, que, por sua vez, cada um podia contaminar mais 3, gerando uma curva, né, exponencial. E tudo isso, somado, né, gera o quê? Gera, de fato, a gente não consegue compreender, é incompreensível o que está acontecendo no mundo de hoje, né? Bem, então a pergunta que fica é: poxa, se a gente vive no Bunny, como é que a gente vai, então, de fato, conseguir transformar as nossas empresas, transformar as nossas vidas, nos adaptar a esse contexto que nós estamos vivendo no mundo de hoje, né? E aí eu trouxe aqui 6 capacidades, 6 habilidades que eu considero importante para que nós possamos conviver nesse mundo Bunny. A primeira é o conceito de design de futuros, que é um framework que consiste, na verdade, de 3 aspectos. O primeiro é o que a gente chama de radar. É quando a gente monitora os sinais, faz um mapeamento de sinais
do que está acontecendo no mundo ou dentro do contexto de negócios da nossa empresa. O segundo é o que a gente chama de escudo. É quando nós mapeamos, né, os diferentes cenários e como é que a nossa empresa reage, o que ela pode fazer, né, ou também nas nossas vidas pessoais, o que nós podemos fazer para lidar com esses diferentes cenários. E o terceiro é o que a gente chama de liderança ou inovação antecipatória, é quando nós avaliamos, né, esses possíveis riscos e tentamos resolver, né, e essa tríade, na verdade, ela foi, inclusive, desenvolvida no Instituto de Copenhague, Instituto de Futuros, né? E para ilustrar cada um desses pontos, eu trouxe aqui um estudo, né, um pedaço de um estudo que nós fizemos na MJV durante a pandemia, que é o que a gente chama de mapa de futuros, né? E, na verdade, é um mapa que contém 8 territórios, eu trouxe aqui 4, são os territórios de trabalho, saúde, geopolítica e governos, sociedade e novos valores. E, entrando um pouco mais em detalhes, né, do que aconteceu conosco durante esse período, em termos de novos valores, a gente percebeu que havia uma dicotomia, uma polaridade entre pessoas, né, e muito preocupadas com a questão climática, com a natureza, mas, ao mesmo tempo, elas estavam, né, tinham o individualismo, o egoísmo de todos nós, né? E esses sinais a gente percebe, né, na própria mídia, onde, de um lado, a gente vê jovens e crianças preocupadas, né, com a questão, né, climática, pedindo respostas para o governo, e, do outro lado, as pessoas consumindo, né, exageradamente. Assim que diminuiu um pouco, melhorou um pouco a pandemia, muitos, né, saíram às compras consumindo exageradamente. Então, essa é a primeira etapa que a gente chama de radar. Uma vez mapeados os radares, a gente vem para a segunda, que é o escudo, que é onde a gente procura lidar com os riscos, criando um pouco mais de resiliência nas nossas soluções. E aí nós tratamos de 4 cenários. O primeiro é o cenário de continuação, o segundo de limite e disciplina, o terceiro de colapso e o quarto de transformação. E a gente analisa a empresa, o modelo de negócio da empresa dentro do contexto desses 4 cenários. E para ilustrar o terceiro ponto, que é o de inovação antecipatória, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês um exemplo de uma empresa italiana, onde nós aplicamos esse trabalho de design de futuros. E essa é uma empresa que você vai no site e consegue selecionar a receita que você deseja comer durante aquela semana, né? E ela, então, se propõe a entregar exatamente os ingredientes que você precisa para fazer aquela receita para o número de pessoas, né? O interessante é que, quando a gente rodou, né, o trabalho de design de futuros, quando a gente foi analisar justamente a fase de colapso, a gente percebeu o seguinte: num cenário de colapso, de falha sistêmica, não faz mais sentido eu entregar, né, para as pessoas exatamente os ingredientes né, que ele estava pedindo. Na verdade, eu passo a ter como necessidade o quê? A encontrar comida. Aonde é que eu encontro comida na Itália? E a que preço eu consigo encontrar, né, essa comida, né? Bem, então esse é a primeira habilidade que eu falo, em termos de reflexão. E a segunda, agora, dentro de um ambiente bunny, né, extremamente frágil, o que é importante, né? O segundo ponto, diversificação, né? Então, se nós hoje, se você já trabalha, se você é uma empresa ou na sua vida pessoal, você já diversifica, eu diria o seguinte: diversifique ainda mais, né? É como diz o ditado, não adianta, tome cuidado, não coloque todos os ovos numa mesma cesta, porque se ela quebrar, né, se essa cesta quebrar, todos os seus ovos vão quebrar também. O terceiro ponto de habilidade importante para a gente desenvolver durante esse período bunny é a habilidade de experimentar e testar as nossas ideias muito rapidamente. Então, essa habilidade permite que, uma vez tendo uma determinada ideia, a gente possa validá-la e criar essa habilidade internamente dentro das nossas empresas. E, de novo,
é interessante como que esses conceitos também se aplicam à vida pessoal, né? Se eu sou um indivíduo que estou começando a minha vida, né, profissional, é super importante que eu entenda o mundo, né? Ou seja, o mundo está indo na direção, né, de entendimento das situações climáticas, então eu preciso estudar mais, eu preciso me preparar, preciso diversificar um pouco mais aquilo que eu aprendo e experimentar. Quanto mais experimentação eu, como jovem, tiver, melhor é, mais fortaleza eu vou ter para enfrentar esse mundo à frente. O quarto ponto é a questão de improvisação. Então, a necessidade que todos nós, né, quer dizer, a habilidade que todos nós devemos desenvolver, e a gente viu isso muito presente na pandemia, né, o exemplo dos restaurantes, que rapidamente, quando descobriram que, de fato, ninguém mais ia, né, nos restaurantes por causa da pandemia, eles rapidamente transformaram né, a sua forma de entregar comida, né, criando home delivery, até por WhatsApp a gente, né, recebia comida e conseguia fazer pedidos, né, das comidas. E, por fim, 2 últimos conceitos, mas esses se aplicam mais na questão de ansiedade, né, que é a parte de meditação, para lidar com a ansiedade, a gente meditar mais, respirar mais, né? E, por último, a aceitação. Porque, diante de eventos que nos ocorrem, né, é super importante que a gente aceite, e eu não me refiro aqui ao imobilismo, né? Não, a gente precisa... eu me refiro aqui a gente não se revoltar diante daquilo que nos ocorre, né, para que a gente possa, de fato, agir. E, para terminar, eu queria compartilhar com vocês uma metáfora, né, que eu, na verdade, aplico na minha vida pessoal, que é comparar a vida, né, a jornada da nossa vida, onde, né, nós temos eventos, né, bons e eventos que não são tão bons, são eventos difíceis, né? Então, comparando os eventos difíceis aos zeros, né, e comparando os eventos bons aos uns. Então, na nossa jornada de vida, a gente toda hora tem zeros, uns, né? Isso é o que acontece com todos nós. E eu sempre me lembro, né, durante a faculdade de engenharia, de um matemático que criou o que a gente chama de distribuição de Poisson, onde ele dizia que muitas vezes os eventos, né, eles ocorrem de forma concentrada. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai ter de forma concentrada muitos zeros e muitos uns. E aí, durante a pandemia, ou durante também momentos da minha vida pessoal, em que eu estava debaixo d'água, né, respirando de canudinho, onde só vinham os zeros, mas eu me lembrava disso e falava assim, poxa, os uns virão, o um vai vir, né? E isso me dava muita paz de espírito e me dava muito conforto. E assim, eu diria, se vocês hoje estão passando por muitos zeros, lembrem-se de que os uns virão. E é o que eu desejo para todos vocês, muitos uns. Obrigado.